Boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão por mais um estudo de quinta-feira. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, estamos aqui reunidos nessa oportunidade que a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Pão Nosso. Vamos adentrar ao capítulo 50, nosso irmão João, que vai nos guiar no estudo da noite de hoje. Convido também a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso Mestre e Irmão Jesus, agradecer mais uma vez por tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele faz por nós. Agradecer pelos ensinamentos que Ele nos trouxe, agradecer pelas lições, pelos exemplos, que nós possamos ser um pouquinho melhor a cada dia. Graças a Deus. Então, hoje é o capítulo 50. Pode me ajudar aí, filha? A minha webcam sumiu Uma também, olhada. mas eu vou compartilhar aqui a tela. Peraí. Tá. Uhum. Preserva a ti próprio. É o capítulo 50 do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Canto Xavier, editado pelo Espírito. Não, já voltou, já voltou. Aí, vamos lá. Preserva a ti próprio. Então, tem a seguinte frase aí: vai e não peques mais. Foi Jesus quem falou, está em João, capítulo 8, versículo 11. Então, dessa linhazinha aí, eu fiz um resumozinho aqui. Então, vamos decifrá-la. Quer dizer, cuidemos de nós mesmos, amemos nós mesmos, porque como cuidar ou amar o próximo se não conseguimos nos amar? Então, Jesus botou assim: vai e não peques mais. Para podermos evoluir espiritualmente, também temos que nos amar. Senão, como amaremos aos necessitados, aos carentes, aos abandonados, aos que estão perdidos e infelizes? Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, sem mágoas, sem rancor, sem ódio. Deus nos ama a todos igualmente, sem distinções. A passagem da mulher adúltera, Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não a humilhou, não se afastou, não rejeitou. Ele acolheu e orientou. Viva sem excesso, viva sem desequilíbrio. Jesus quer que cuidemos de nós, não só do corpo, mas do espírito também, para que possamos cuidar do próximo quando for necessário. Um exemplo simples que pode acontecer no dia a dia do indivíduo, aí eu lembrei desse exemplo. Você está num voo e há uma pane no avião, né? Então, caem aquelas máscaras, o avião está em queda, né? Está dando uma pane, caem aquelas máscaras para todo mundo. Você tem que colocar a máscara em você primeiro, para você poder socorrer até a pessoa do lado. Você não pode querer socorrer a pessoa e para depois se socorrer. Então é a mesma coisa. Você tem que se amar, você tem que se cuidar para você poder amar o próximo e cuidar do próximo. Tem mais um pouquinho. Ah, não, é só isso mesmo. Termina aqui. Vai. Eu vou fazer alguns comentários aí, puxando o gancho aí do que o João falou. Quando ele disse, né? Coloque a máscara primeiro em você.
Então, isso vem muito a dizer desse título que o Emmanuel coloca nessa página, como ele disse, preserva a ti próprio. Né? E o que é preservar? Significa proteger algo ou alguém, né, que está em perigo, ou que está em deterioração. Né? Então, isso já mostra, né, que a gente precisa da preservação. Neste momento, estamos encarnados, então nós necessitamos desse corpo. Então, a preservação é importante. Né? Então, a egoísmo não, é uma necessidade. Agora, quando o Emmanuel, né, pega essa frase que está em João, vai e não peques mais, a gente tem que primeiro entender o que é o pecado com relação aos textos antigos e o que queria dizer esse pecado naquele momento. Né? Porque a gente sabe que as traduções vão trazendo informações não muito corretas. E o que quer dizer pecado? Tanto no grego como no hebraico, o pecado significa errar o alvo ou desviar do caminho. Então, quando Jesus fala, né, para a mulher adúltera, vai e não peques mais, vá e não erre mais o alvo. Foca realmente num propósito, né, de seguir o caminho reto. Né? Foi isso que Jesus quis dizer para aquela mulher. E quando a gente fala do Evangelho de João, João ele traz no Evangelho o evangelho mais espiritual de todos os evangelistas. Por quê? Ele coloca o Cristo num patamar que os outros não o colocaram, porque os outros relataram toda a parte histórica de Jesus. E João, ele traz esse Jesus que é o Verbo divino, né? Que é a expressão do Criador, que é a expressão da misericórdia, do amor entre as pessoas. Então, no Evangelho de João, a gente vai ver algumas passagens que estão somente nesse evangelista. Por quê? Trazendo essa misericórdia de Jesus por cada um de nós. E no exemplo de hoje é da mulher adúltera. Oi, pessoal. Ó, o Daniel entrou, ele é meu filho, tá? Eu vi logo que era um menino, que era o Daniel. Que bom. Seja bem-vindo, Daniel. Um prazer muito grande de ver você depois de tanto tempo. Obrigado. Não, pode falar. Vai seguir? Vamos em frente. Aí, Daniel, deixa o seu microfone desligado. Se você quiser falar alguma coisa, você liga, tá bom? Beleza. Então vamos lá. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. Então, desses dois parágrafos aí, o que nós entendemos aqui? Ou seja, aquele que precisa de uma orientação, uma ajuda, seja em qualquer sentido, ele está aprendendo, é a semente. Se você não ajuda, não orienta, poderá se perder e até prejudicando a evolução de uma existência. Por isso, Jesus diz: não peques mais. Aquilo que a Júlia falou, é tomar uma direção certa. Nós somos o exemplo vivo, o melhor exemplo que existe. Somos analisados, vistos, não só pelos nossos conhecidos, mas também pelos desconhecidos. E estamos sempre expostos. Nós temos que estar sempre pensando nisso. Mais alguém? Completa.
Então, João, eu peguei todas essas frases e fiz um entendimento geral. Aí, no finalzinho, eu falo a respeito do que eu entendi. Eu peguei todas elas e fiz um contexto aqui do que eu entendi, tá? Vou deixar você falando aí, tá, João? Outras pessoas comentando. Tá, porque depois eu vou pegar essas frases todas também e vou até assim também, por isso. Mas tudo bem. Mas ninguém vai, eu vou seguir? Consegue. Então vamos seguir. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. E essas frases aí todas, né, que a gente vai lendo e tal, eu não separei frase por frase, não, eu fiz um apanhado geral, tá? A fonte de sua ajuda, a fonte de sua ajuda foi embora, secou, como diz Emmanuel. Aquele que te dá força não dá mais. A água virou pântano, ficou parada. Você não ajudou a quem precisava, a quem te procurou auxílio. Perdeu o tempo que teria para ajudar. Como se diz, foi tarde demais. Deixamos escapar a oportunidade de ajudar a quem precisa. Quando temos a graça de uma ajuda e desperdiçamos, não damos valor e deixamos passar. Não queremos saber, ela é asfixiada pela erva inútil. Os nossos dons, as nossas qualidades que não usamos, enferrujam, atrofiam. Os verdadeiros amigos, se não cultivados, eles podem ir embora, seguir adiante e você fica para trás. Não acompanha no trabalho, na evolução. Se não tomamos a medicação ou tomamos uma superdosagem, ambas não farão o efeito desejado. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Tudo a seu tempo, sem atropelos, sem descaso. Assim também é a graça divina. Emmanuel nos exemplifica figuradamente para colocarmos em nosso dia a dia, em nossas vidas, para que possamos aprender e entender como devemos ser e fazer para alcançar a evolução. Como o Mestre Jesus veio nos ensinar, vá e não peques mais. Pronto. Vai lá, Júlia. Então, é muito interessante se a gente parar para analisar essas frases, porque assim o Emmanuel, nesse momento do texto, ele nos chama a uma atenção que muitas das vezes, no decorrer da nossa vida, né, com a pressa, né, que muitos de nós vivemos, o Emmanuel pede para a gente analisar isso dessa forma, porque ele coloca, né, se a semente ela é valiosa, mas você pode perder. Aí a semente aqui você pode trazer, né, uma semente de uma planta, como qualquer coisa que você queira plantar, né, que chega para você, ou qualquer recurso, qualquer dádiva divina que chega para você, e você não dá o devido valor, né? E a gente passa despercebido em várias situações. Aí ele vai falando da água, né? Que uma água parada, né? Vira um pântano, o fruto que você não aproveita apodrece. Tudo isso que ele vai trazendo para a gente, né? Quando ele fala assim,
E a enxada, né? É um recurso material que temos na mão, né? Que aí a gente pode pensar em qualquer outro tipo de enxada, né? Como analogia aqui, né? Que nós temos oportunidade, né? Nessa existência. E o que a gente está fazendo com todos esses recursos, né? E ele ainda vai mais, né? Quando ele fala, né? O amigo que não conservas foge do teu caminho. Então, assim, tudo há necessidade de uma conservação, ou seja, de um cuidado, né? De um olhar diferenciado para as coisas. E muitas das vezes estamos nesse corre-corre e não damos oportunidade de ver o pequeno, o que está diante de nós, mas como não é extraordinário, ele se perde na correria do tempo. Então, o que a gente pode pensar aqui, né? Que isso tudo a gente pode trazer como a bênção da reencarnação, que é uma oportunidade da gente refazer esse caminho, né? E agora, todos nós temos o livre-arbítrio, né? E o espírito reencarnado, com essa oportunidade, essa misericórdia, ele vai construindo seu equilíbrio ou o seu desequilíbrio, de acordo com o quê? Com o que a gente vai trazendo para a nossa vida, né? Agora, quando a gente pensa que os recursos que nós temos, todos nós temos, porque Deus não vai privilegiar um ou outro, né? Essas dádivas que Deus nos dá são manifestação desse amor, da sua sabedoria, e são oportunidades para nós de crescimento, né? Crescimento, aprendizado, evolução espiritual. E aí a gente tem que se perguntar, né? Como dizia Santo Agostinho, né? No final do dia, vai pensando no que você deveria fazer com relação às coisas que você tem que analisar para ver o que é certo e o que é errado, né? Logicamente, não é essa fala, mas quer dizer isso tudo. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades e ver o que eu estou fazendo com todas essas dádivas, né? Como ser grato por tudo que é disponibilizado para nós? Ou, na verdade, quando eu penso para mim, né? E aí a gente vai cair naquela questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, dentre os vícios, que é a questão 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? E os espíritos disseram para nós, já o temos dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Todo aquele que quiser aproximar-se desde esta vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, se eu foco somente nas minhas coisas materiais, no meu próprio interesse, no meu próprio egoísmo, eu não vejo todos esses recursos que Deus coloca como bênção na minha vida. E a gente precisa reconhecer, né? Porque para a gente dar valor a tudo que recebemos. O Daniel tinha levantado a mão, ele quer falar? Quer falar, Daniel? Fazer algum comentário? Sim, vou fazer um comentário. Pode falar. Eu quero ler esse último parágrafo que está aqui. Não, Daniel. Se não guardas. Ainda não está na hora. É porque o que ele quer, João? Ele quer ler o último parágrafo ali. O médico divino proporciona a cura. Mas aí, Daniel, quando ele chegar lá, ele te avisa, tá bom? Para você ler. Que ele ainda tá lá em cima. Ele tá lá no assim também. Se não guardas. Ele vai começar o parágrafo se não guardas. Aí quando ele chegar lá no último,
ele te avisa para você ler para ele. Pode ser assim? É isso, Pode ser. Daniel? É isso que você quer? Eu quero ler o último parágrafo. Tá bom, Tá bom. combinado, então. Tá? Combinado. Então, deixa eu dar uma palavrinha aqui, sem querer ser redundante, né, que eu achei interessante. Tudo isso que foi falado, né, da questão, ele usa as sementes, a árvore, né, terra, né, assim, é aquilo que são as dádivas, né, como ele fala aqui, né, a graça divina. Quer dizer, são coisas que nós temos, que foram criadas, né, que Deus nos dá, né, mas, assim, além a questão do egoísmo, ele nos dá dádivas, bênçãos, mas se a gente não consegue usar no proveito próprio e para o outro, principalmente, né? É aquela questão da máscara, né? Faz primeiro para si, para você poder cuidar do outro, né? Então, essas dádivas, né? Que ele fala, a água, né? Que se você tem a água é uma fonte de energia, né? Que alimenta, que irriga o solo e muitos mais. Então, isso no sentido literal das frases e tudo. Terra boa, que você tem que frutificar, fertilizar, cuidar. Quer dizer, você cuida de si, da terra, mas o que você produz com aquilo, né, no sentido da terra ou da água, é que vai trazer os benefícios para o outro. Então, quer dizer, é importante que a gente tenha essa ideia, né, essa consciência daquilo que nós temos, que nos é dado quando nós estamos aqui na Terra, são todos esses benefícios que Deus nos dá em nós, para nós cultivarmos o que é melhor, o que é o bom, o que temos em nós, né? Que a gente não foca muito, mas fica com nós ainda carregamos as más tendências, né? Que existem do pretérito, mas com a nossa consciência desperta que já temos, nós já sabemos o caminho do bem, o que é o certo, né? Estamos estudando o Evangelho, né, estudando os livros, né, de Emmanuel, que tudo nos ensina, é onde a gente vai frutificar em nós para podermos também levar isso para o outro, que é o importante é isso, para que a água não fique parada, não crie pântano, para que a semente não se perca, né? E a terra fique lá infrutífera, porque nós precisamos disso. Não adianta também a gente guardar conhecimento para si. Aí a gente mantém as coisas no egoísmo, né? Cuidar só de nós e não cuidar do outro. Isso eu vi toda essa questão aqui, né? Até a questão da medicação que a gente tem que tomar, né, de uma forma correta também. Tudo tem a dosagem, né? Não tem o excesso nem a escassez também, né? Para que a gente possa ter esse equilíbrio e trazer isso para os outros também, os outros, né, que estão à nossa volta. É assim que eu percebi. Tá? Deixo para vocês aí. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A Já dose. dizia o ditado. Pode Deixa eu continuar. fazer um adendo em cima do que a Selminha falou. Uhum. A gente precisa, na realidade, reconhecer, mas esse reconhecer, na ótica espírita, ele não se limita somente à parte intelectual. Ele exige aquela transformação moral, que é aquele esforço constante para a gente superar as más inclinações. Então, a gente precisa reconhecer a dádiva de Deus, reconhecer a misericórdia do Pai, para que a gente possa entender isso intelectualmente, sim, mas transportar isso para o coração, porque a gente necessita dessa transformação. E essa transformação, ela não se dá de uma forma rápida. A gente gostaria até, né? Mas a gente precisa entender o processo, né? E fazer esse esforço. Eu achei muito importante, peraí, deixa eu ver, o quê?
Achei muito importante. Eu não sei, não está dando certo aqui. A gente Peraí. está te ouvindo, Doro. Está ouvindo? Ah, então tá bom. Estamos sim. Eu achei muito importante isso que a Júlia falou, porque na hora de ajudar o outro, se você não tiver aquilo, ela já sumiu de novo. Se você não tiver aquilo dentro de você trabalhado, você não vai conseguir muito resultado de ajudar o próximo, porque ele acaba percebendo. Diz assim, a pessoa me disse isso assim, mas olha, ela faz assim, assim, ela não faz assim. Achei muito importante o que a Julinha trouxe. Entendeu? Que antes de tudo você tem que se transformar também, até poder ajudar alguém, você tem que fazer a sua transformação. Senão aquilo não vai convencer. Né? Você diz uma coisa para ele ser e você faz outra. Aí não funciona. Né? Era isso que eu queria falar. Então vamos seguir? É o caso, você tem que vivenciar o que você está acreditando, né? Isso. Porque aí, o que eu falei também um pouquinho mais à frente, as pessoas estão sempre te olhando, te vigiando, você não sabe. Não só os seus amigos, mas também os desconhecidos. Então, se você não vivencia aquilo que você fala, aí a Júlia fala para mim assim, vamos juntar, juntar uma roupa aqui de cama para levar para o pessoal que está na rua com frio. Beleza. Mas aí eu passo assim numa rua e eu vejo a Júlia pegando um monte de lençol assim, jogando no lixo. Não quer pegar e dar para um morador de rua, ela pegou e jogou no lixo. Mas para mim ela está falando que vamos juntar uma roupa para levar. Ela não está vivenciando o que ela está... Exemplificar, né? Exemplificar o que a gente, né? O que a gente realmente faz. A sua atitude é que vai fazer você transformar até os outros. Vamos lá. Eu parei assim também é a graça divina. Não foi? Vamos lá. Isso. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Então, desse parágrafozinho pequenininho, o que nós entendemos? Desculpa. Temos recebido de nossos amigos espirituais muitos recursos, muitos auxílios, mas se não temos usado em benefício de nossa evolução e de nossa felicidade, não estamos dando o devido valor. Quando falo em nossa felicidade, não é exclusivamente para nós, é poder auxiliar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem, pois aos olhos de Deus somos todos iguais. E é assim que devemos ver. O sofrimento do outro me faz mal. Com isso, vou procurar ajudar porque me faz bem. Nós somos os nossos próprios sabotadores. Temos que ficar mais atentos aos sinais que nos apresentam dia a dia. Mais alguém? Nesse parágrafo, né, quando o Emmanuel fala aqui, né, que a gente, se não guardas o favor do alto, né?
e se a gente não usa esses conhecimentos elevados, tudo que a gente vai recebendo, né, dessas dádivas. Aí eu coloquei aqui para a gente pensar que a gratidão é a chave para reconhecer e valorizar. Então, se a gente não é grato, se a gente não reconhece isso, a gente acha sempre que o que eu tenho e o que eu recebo não são bênçãos, é o meu próprio esforço. Então, são meus méritos. Eu estudei, eu tenho uma boa colocação profissional, eu estou lá porque eu estudei. Eu nunca vou pensar, esse é o egoísta, esse é o ingrato. E a gente sabe que basta a vontade de Deus, uma mão pode me parar, né? Então, a gente precisa sempre, sempre, tudo que eu tenho nesta existência foi dado a oportunidade por Deus. Se ele não quisesse, eu poderia estudar muito, eu poderia ter toda a condição e não ir a lugar nenhum. E o homem muito inteligente, se ele sofre um problema físico, perde a inteligência, fica o quê? Numa condição enferma, necessitando inclusive de alguém para auxiliá-lo. Então a gente vai vendo que nós necessitamos sempre dessa misericórdia, né? E a gente, quando a gente vai pensando, né, dessa gratidão, e quando ele fala, né, se não prezas a contribuição a contribuição que vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Porque do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a necessidade do meu próprio esforço. Batei, a porta vai se abrir. Agora, a necessidade não é só eu sentar e achar que tudo vai chegar até a mim. A necessidade de buscar e achar, por isso que o céu te ajudará também. Então, há necessidade desse movimento. E lá no finalzinho, quando ele fala assim, na solução de teus problemas, porque sem a adesão de sua vontade. Aí, quando ele fala isso, né, essas medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Aí a gente pensa no Leon Denis, quando ele fala lá no Problema do Ser e do Destino, no capítulo 20, né, que ele fala sobre a vontade. O que Leon Denis fala da vontade? A vontade é o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um imã. A vontade ela pode agir igualmente durante o sono ou na vigília. Quer dizer, por que no sono? Porque a nossa vontade, na hora que a gente se desprende do corpo, para onde eu vou? Para onde as minhas tendências vão me levar. Se eu não me educo aqui, quando me desprendo do corpo, eu vou estar onde as minhas mais paixões vão me arrastar. Então, a necessidade que essa vontade ela seja direcionada, né? E a gente tenha isso com esse maior potencial, porque é uma potência maior da alma, para que a gente possa fazer o quê? Silenciosamente e poderosamente vencer todos os obstáculos. É isso que a gente precisa fazer através da nossa vontade. Nada no afoito, né? No querer resolver tudo para agora. Mas a gente pode, com o nosso próprio esforço, cada dia nos tornando uma pessoa melhor, ou seja, um espírito melhor. Vamos seguir?
Então, tem mais um parágrafozinho aí antes do meu amigo Daniel. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. Então, esses dois parágrafozinhos aí, Jesus faz um convite para que possamos pensar em nossas atitudes, em nossa maneira de viver. Onde estão os nossos erros, para que possamos corrigi-los e seguirmos na direção certa e procurar sermos melhores a cada dia. A Júlia até comentou isso lá em cima, quando falou do Jesus, o que queria dizer, né? Vai e não peques mais. Mais alguém aí para completar? Então, João, nesses dois parágrafos, né, essa frase, né, vai e não peques mais, ela é entendida como um convite à reforma íntima. Porque para eu não pecar mais, eu tenho que entender que esse processo é errado. Porque senão eu acho que eu estou certa. Né? Então, eu estou no caminho certo, eu não estou equivocada. Então, essa fala de Jesus é para que exista dentro de mim uma vontade, como a vontade é como se fosse uma força de um imã, para que eu possa, aos poucos, eu fazer esse movimento. É um alerta para que a pessoa não apenas se livre do problema, porque a gente gosta muito de se livrar de algo que está ruim. Mas a gente, né? Eu estou doente, eu quero ficar boa, né? Mas as coisas, existe um processo. E esse processo, né? A gente precisa o quê? Primeiro se conscientizar dos erros, para que a gente possa ter esse autoconhecimento, e daí sim você começar a praticar o que vai te fazer melhor. Então, tudo na vida a gente sabe que é um processo, né? Agora, essa reforma que a gente sempre escuta na doutrina espírita parece uma coisa tão distante, mas não é distante se a gente pensar que a gente pode, em pequenos atos do nosso dia a dia, a gente se colocar no lugar do outro. Porque se a gente sai de nós e pensamos, né? Se eu estivesse naquela posição, eu gostaria de escutar o que eu estou escutando? Eu gostaria que o outro fizesse isso para comigo? Então, preservar-se a si próprio também é preservar o outro. Porque se eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. E reformar a mim é mais fácil do que eu querer que o outro se melhore. Porque normalmente a gente acha sempre que o defeito é do outro. E a gente tem sempre na doutrina espírita, né, essa fala: a hora que eu aponto o dedo para você, eu tenho 3 apontando para mim. Será que isso não quer dizer algo? Né? Porque é mais fácil eu falar que é o outro. Não, eu estou assim porque o outro, eu poderia melhorar mais o outro. Então, essa reforma é uma atenção para você. E a proposta é essa, não tem mágica. Como disse Leon Denis lá na Vontade, que quando ele diz aqui no finalzinho do texto, ele diz assim: estabelecendo assim uma corrente poderosa da vontade, que mina lentamente, silenciosamente todos os obstáculos. Então, eu tenho que minar o mal que ainda existe dentro de mim. Vai, não peques mais, né? Isso aí. Essa frase ela é muito simbólica, porque quando você tira a reencarnação da equação, as coisas não fazem sentido, né? Porque nem todo mundo teve a oportunidade de viver quando Jesus viveu, né? Considerando que a reencarnação, para quem não acredita em reencarnação. Então, Jesus foi lá, curava e dava esse conselho que era exatamente o quê?
faça agora bom proveito, né? Faça um proveito melhor do seu momento, da sua saúde. Não repita os mesmos erros que lhe causaram essas deficiências, essas dores, né? Mas para nós que já entendemos a reencarnação, isso faz muito mais sentido, porque, por exemplo, Jesus curava pessoas que eram doentes de nascença. Então, né, qual é o sentido que essa frase teria para alguém que já nasceu cego de nascença, que já nasceu com uma doença grave e ele curava, né? Por quê? Porque Jesus sabia dos erros pretéritos. E outra coisa também, nós muitas vezes agora não temos mais aqui Jesus para nos curar e dar essa nova oportunidade. Só que toda vez que a gente reencarna, por exemplo, é uma grande nova oportunidade, né? Recebemos um corpo novinho, 0 quilômetros, com toda a saúde, com as capacidades exatamente para agora, né? A gente pode considerar Jesus toda vez que a gente está reencarnando, ele deve falar para a gente lá antes da gente embarcar, né, no corpo novo. Vá e não peques mais. Né? É o conselho que certamente a gente deve receber toda vez antes de reencarnar. Vá e não peques mais. Para que a gente exatamente faça esse bom uso dessa vez, né? Dessa oportunidade de um corpo físico novo, com saúde, com as plenas capacidades, que a gente não use para o mal, que a gente não cause danos automaticamente que vão se reverberar em nós mesmos, né? Que é o que a gente aprende. E aí eu vi vocês falando da musiquinha e eu lembro de uma musiquinha com esse negócio de apontar o dedo, só que agora eu achei que eu tinha encontrado, mas eu não sei o que houve aqui que saiu da tela. Mas tá bom, se eu achar a musiquinha de novo, eu canto no final. Agora é a vez do Daniel. E agora também tem o cura-te a ti mesmo, né? Jesus não vem para curar, agora já passou. Agora nós temos que nos curar. Agora o Daniel vai ler o último parágrafo para a gente. É isso aí. Vamos lá. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências de novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Valeu, Daniel. Muito bom. Daniel, o que você Desculpa, às vezes eu bugar na letra, Não, mas às vezes eu consigo ler, eu fico cite e depois tenho que ler falseto. E você quer comentar alguma coisa sobre esse texto que você leu? Comentar algo do texto? O que você entendeu desse texto? Jesus, que é o médico divino. Você tem alguma coisa para falar? Não, também, se não souber, não tem problema, não. A gente sabe que você está fazendo evangelização, né, Vitor? Tá fazendo. Ele sabe das coisas. Deixa o João fala aí. Então, vamos lá, é o resuminho. Já que tenho mais informação e mais conhecimento que Jesus nos ensinou, eu procuro viver conforme ele me ensinou. Serei mais cobrado por aquele que não conhece. Já que a gente tem mais conhecimento, nós seremos mais cobrados, né? E aquele que não tem tanto conhecimento não vai ser tão cobrado assim. Tem até uma passagem, não sei se é no livro dos Espíritos que tem, que sempre quando chega nessa parte que está fazendo estudo, metade da turma foge, vai embora. Porque fica com medo. Se eu souber, vou ser mais cobrado, e dá linha na pipa e sai do estudo.
Como se mudasse o fato, né? Isso. Não adianta, já entrou na mente. E a gente tem que aproveitar os ensinos, né? Para poder melhorar, evoluir, para poder vir numa situação um pouco melhor, moralmente, né? Na próxima existência. É isso, agora completa aí, por favor. Obrigado. Então, desse último parágrafo, eu coloquei aqui em destaque para mim que o médico divino, né, ele proporciona a cura. Agora, o Emmanuel diz para nós, né, se não a conservamos dentro de nós, né? Então, eu vou trazer uma frase, né, que está em Marcos, lá no capítulo 13, que Jesus disse, né, e Marcos apontou, que ele botou assim: olhai, orai, orai e vigiai. Olhai, ou vigiai, orai e vigiai, não importa a colocação. Mas primeiro ele diz olhai, porque não é só vigiar e orar. Você precisa olhar, pois, continua a frase de Jesus, pois não sabeis quando será o tempo. Então, você tem que estar atento às coisas que te acontecem. Por exemplo, aqui, Emmanuel fala da cura. Se eu recebo uma cura, mas eu não vou conservar isso dentro de mim, por quê? Eu volto para o mesmo caminho que eu estava equivocada? Né? Dos leprosos que Jesus curou, só um voltou para agradecer. Então, é a dádiva que você recebe e não é grato. Né? Então, é um convite, né, em estar atento, né, se protegendo também das influências negativas e buscar essa força e essas orientações. Nós temos a doutrina espírita, mas nós não precisamos nem de religião, basta a ligação com o Pai. Por que a gente precisa se livrar, se proteger, não é se livrar, se proteger das influências negativas? Porque senão eu volto para o mesmo caminho equivocado que eu estava. E aí eu não conservo dentro de mim a cura. Né? Então, Jesus ele deixa bem clara a necessidade também da nossa indulgência. Quando a gente fala em indulgência, a gente fala que é uma facilidade para a gente perdoar os erros cometidos dos outros. Mas também a gente precisa ter indulgência para conosco, das nossas dificuldades, desse aprendizado que ainda é lento, do que eu preciso fazer se eu não tenho condição de sozinha. Como é que eu posso, sem o egoísmo e o orgulho, eu necessitar do outro, para que o outro me ajude? Porque, às vezes, sozinha eu não consigo. Agora, o outro ele pode ser um terapeuta, por exemplo, um médico, um amigo, um familiar, mas, muitas das vezes, a gente chega num patamar que a gente não quer dar o braço a torcer, porque a gente somos necessitados. E todos nós somos. Mas o orgulho, às vezes, não permite. Então, precisa também dessa indulgência para conosco, de saber que a gente erra e que a gente, às vezes, está nesse caminho equivocado por N razões, e também não vale aqui a gente apontar erros, nem os meus, nem os dos outros. Mas se eu tenho a chance de me curar, por que não conservar isso dentro de mim? O que eu preciso fazer para não errar mais o alvo? Para que eu volte naquele caminho? E aí o Emmanuel, no livro Consolador, tem uma questão que é a número 95, fizeram essa pergunta para o Emmanuel. Em face dos esforços da medicina,
Como devemos considerar a saúde? Emmanuel responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. O que ele diz aqui, que muitas das vezes, para eu obter a cura, né, eu ter esse equilíbrio perfeito da alma, vai chegar a moléstia para que eu volte para o caminho correto. Porque a dor, ela me direciona, ela me empurra a eu voltar para o caminho que eu estou equivocado, sair do caminho equivocado e voltar para o caminho reto. Então, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias, porque muitos de nós, ainda na condição que nos encontramos, há necessidade da dor, para que a gente entenda que estamos equivocados. Então, olhai, vigiai e orar. Vamos olhar primeiro as nossas confusões, os nossos erros, sem antes apontar o dedo para ninguém, né? E tentar ver que se a dor chegou, o que é que ela tem para me ensinar? E eu ser indulgente comigo também, ou ter caridade para as minhas deficiências. Eu acho que isso diz muito dessa frase de Jesus, né? Vai e não peques mais. Vá e faça o possível através dessa dor que te chegou para que você não volte na fileira da dor novamente. Saia desse equívoco, né? Faça o caminho diferente. E é essa a proposta, porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente tem ele como nosso modelo. Então, há necessidade do meu esforço, porque o meu esforço não é grande esforço, porque os Espíritos dizem, basta pequenos esforços. Então, basta o que a gente tentar realmente tentar, porque muitas das vezes a gente nem tenta e a gente já reclama. Hein, Júlia? Essa questão, então, voltando aqui nesse assunto, né, o médico divino proporciona a cura, né, que você falou, né? Aí a gente volta lá no tema lá em cima, né, que se vai e não peques mais, né? É como você falou, é para que não volte a ter dor. Não só na questão da mulher adulta, do leproso, do cego, Jesus sempre deu essa chamada, né, para que eu não voltes a sofrer. Ele sempre deu essa orientação para o caminho, para que a dor não fosse sempre o que levasse ele novamente à dor, ao sofrimento, né? Que há necessidade, às vezes, né, para a evolução. Não deveria ser, mas porque pela própria invigilância, né, nossa. Então, esse último parágrafo, ele fala aqui, né, que ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância. Quer dizer, quando nós erramos e estamos ainda persistentes no erro, não aprendemos com ele, a gente causa dores, e isso vai gerar o quê? Não aqui só, mas em reencarnações futuras, muitas vezes. Porque isso aqui eu vi como uma coisa assim, ó, a vigilância que vai nos causar lá na frente. Lá na frente não é daqui a 10 anos, mas daqui a uma centena, né? Numa outra existência. Quer dizer, aí é aquela questão que a gente vem com mais sofrimento, com mais dificuldades, né? Por quê? Porque não aprendemos a lição aqui, né? Nesse momento que estamos aqui na Terra. Então, quando eu sempre eu volto a falar sempre, né? A gente sabe, Jesus não falava para as pessoas, ela falava para os espíritos, né? Que habitavam aquele corpo. Então, quando ele se referia, não erre mais,
Ele estava se referindo ao espírito que habita aquele corpo para que ele, no futuro, não viesse a sofrer novamente, né? Então, o recado de Jesus sempre foi para as almas, né? É para que nós aprendamos esses erros e para que não venhamos a sofrer novamente. Porque a gente, senão, vai ficar sempre nesse círculo, né, de dor, de sofrimento, erra, acerta, acerta. E não é isso que ele quer de nós, né? É por isso que ele dá, quer dizer, proporciona a cura. Ele nos dá todas as condições para que nós possamos ter uma existência, um caminhar, mesmo difícil, porque aqui estamos, né, devido aos nossos erros pretéritos, mas ele dá um caminhar para que a gente possa, nas suas lições, suavizar as dificuldades, para que numa próxima seja muito mais a menos até. Mas nós insistimos nos erros, nos equívocos, e aí vamos causando cada vez piores momentos de vida para nós, né? Então, é importante lembrar, vai, não peques mais, foi muito bem colocado que a Júlia falou, para que não se sofra novamente, para que você não sinta dor novamente, o sofrimento de ser apedrejada, de ficar cego, de ter uma doença incurável. Tudo isso é consequência dos equívocos, dos erros que cometemos, não é? Então, a lição é essa, a gente ter esse lembrete. Não quer que aconteça algo ruim, algo pior, talvez, às vezes, muitas vezes. Hoje a gente toma um sustinho, né? Ai, aconteceu uma coisa que não gerou grandes consequências. Mas para quê? Para que fiquemos alertas, vigilantes, para que não venha algo pior mais à frente. Então, isso vale também, né? A gente ficar sempre atento. É o olhar, vigiar e orar sempre. Né? É isso. Lembrei da música aqui. Quando eu aponto o dedo pro vizinho, tenho 3 voltados para mim, que me lembram que calar é melhor. Talvez eu seja 3 vezes pior. Perfeito. Muito bom. Mesmo. É isso aí. Então, que a gente possa refletir, né, antes de ficar apontando para o outro, que a gente veja os nossos próprios erros, que a gente procure trabalhar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, para que exatamente não nos aconteça coisa pior, porque Jesus alerta, não vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer coisa pior, porque, na verdade, já somos mais responsáveis, né? Porque estaremos reincidentes, né? Seremos reincidentes, cometendo o mesmo crime, repetindo e de forma mais irresponsável, porque hoje temos mais conhecimento, temos mais informação, né? Temos mais acesso à verdade, então não vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer coisa pior. Quer falar, Daniel, alguma coisa? Daniel? Alô? Quer falar? Você levantou a mão? Eu queria perguntar se eu podia fazer a prece final. Pode? Pode. Claro. Daqui a pouquinho a gente vai fazer. Deixa eu só Daniel, falar um negocinho rapidinho. Pode fazer agora? Não, Daqui a quando pouco. chegar a hora eu te aviso. Fala aí, Deus. Tá. Daniel, pode e deve. Pode e deve fazer a prece final. Vamos ouvir com muito carinho. Só um instantinho que o João ainda vai falar uma coisinha aqui antes, tá? Tá. Falou tanto de cura, né? Jesus ali, o médico divino proporciona a cura. Aí eu fiquei aqui ouvindo, pensando, eu pensei assim, Jesus já veio, já vacinou todo mundo, já botou os anticorpos lá em todo mundo. Então, agora, nós vamos errando e nós mesmos é que temos que regenerar o anticorpo para seguir o caminho. Não sei se deu para entender muito bem o que eu falei, não, mas... Isso é uma analogia, né, João? Você já tem o seu anticorpo ali, você voltou até aquela doença, mas você pode produzir ele sozinho para Se curar. Porque Jesus já veio e já te deu a vacina. Mesmo.
João, a vacina que Jesus nos deu e está aqui disponível para todos nós chama o Evangelho. Também. Ali tá o remédio exato, com a dose certinha para cada um de nós. Se a gente tivesse qualquer problema e chegasse assim, nossa, eu tô com esse problema, o problema A, B ou C, não importa. Se eu aqui abrir, por exemplo, esse meu evangelho é da FEB. Ele está todo velhinho, mas ele está todo ticado também. Então, porque eu estudo ele todo dia. Então, eu quero ser melhor do que os outros? Não, eu quero tentar trazer o que está aqui como remédio para a minha alma. E muitas das vezes eu consigo, de manhã, quando eu abro o Evangelho e leio a página do dia, eu faço uma reflexão. A maior parte das vezes eu me levanto muito melhor. Então, qual foi o remédio que Jesus deu para curar todo mundo? O Evangelho. O Evangelho. E isso aí que você falou, né, não é para os outros, é para você, né? É o remédio, aquilo que o João fala assim, para que sejamos um pouco melhor a cada dia, né? Cada dia essas doses homeopáticas do Evangelho só têm a nos fortalecer cada vez mais. É dia a dia. Não vamos ser perfeitos numa existência, mas vamos ser melhores, né? Pelo menos essa é a proposta, de sermos melhores a cada dia. É isso. Então, acho que agora encerrou, né, Vitor? Vocês estão me ouvindo? Semana que vem sou eu que fazer o estudo, mas vou dar a voz aí ao Daniel para fazer a prece por mim. Isso, muito bem. Daniel, você tinha que ter 20 A prece do Daniel. Vamos lá, a prece, Daniel. Pode vir toda semana, Daniel, tá? Tá. Muito bom. Vai ser uma alegria para nós a sua presença aqui toda semana. Foi muito Vamos bom. lá. Pode fazer. Fechando os olhinhos. Deus, que nos abençoe esse dia, que nos abençoe a tudo que fizemos, que sempre fazemos o bem, respeitar as pessoas, não acreditar em coisas falsas, sempre se cuidar bem, sempre cuidar bem de si e também agradecer para que os doentes sejam curados. Que Deus abençoe a nós e todos, inclusive os doentes, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Adeus. até semana que vem. Uma boa noite. Boa noite. Deixa o seu like, se inscreve no canal, acende o sininho. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Boa noite. Até semana que vem. Obrigada.